Flor do dia. Muito bem. Aê, ligando a câmera imediatamente. Joia. Ok, alunos. Deixem aberto aí, por favor, o caderno de produção textual, no capítulo 13. Nós vamos dar continuidade hoje ao artigo de opinião. Aliás, vamos fortalecer o artigo de opinião que nós iniciamos e que tivemos pouco tempo, foi meio corrido, já que eu tinha algumas considerações a fazer, então ficou meio corrido. As características foram dadas muito rapidinho na aula anterior. Muito bem, deixa eu ver quem mais entrou. João Nilo está conectando. Ok, Emanuele, Maria Eduarda. Um excelente dia. Ótimo. Temos 12 alunos aqui. Vou gravar depois. Muito bem, alunos. Nós vamos dar início com quem está aqui. Temos só 13. Às vezes, quem precisa escutar entra atrasado, perde toda a explicação. É por isso que eu gosto de esperar um pouquinho, uns minutinhos iniciais, até que uma grande parte entre, né? Acabei de receber uma mensagem no intervalo aqui de uma aluna do 6º ano. Gente, deixa eu partilhar com vocês. Professora, o teste do livro é amanhã? Eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Eles não acompanham os slides de jeito nenhum. Eu virei para ela e falei, meu amorzinho, olha o slide, o teste do livro é em novembro. Ô, Senhor, 7º ou 8º ano, não esqueçam de seguir os slides para vocês não terem que fazer pergunta nenhuma no grupo de vocês, aí no grupinho que vocês têm, fora daquele que os professores participam, né? Procurem prestar atenção para que não surja esse tipo de pergunta. Mas eles são pequenos, né? É só uma observação, mas isso não quer dizer não, às vezes lá do 9º eu escuto pergunta assim. O João Nilo, isso, arruma aí. Ok, vamos ver, câmera ligada, temos João Guilherme, Arthur Noronha, Letícia, Giovana, João Nilo, Yasmin, Kalena. São os que têm a câmera ligada por enquanto, ok? Jóia. Então, vou abrir o slide aqui para gente... Oi, Letícia. Em redação, quando você coloca os pontos, aí dá 100 pontos certinho em todas as atividades. Mas câmera e participação, você dá ponto extra ou tá dentro de alguma coisa? Não. Bônus e participação não pode entrar como acima da média, tem que ser em alguma atividade, como eu fiz no 3º, vou fazer a mesma coisa. Por exemplo, nas produções textuais, tem um lá que estava valendo 20, ele tirou 15. Então, aí eu acrescento nessas atividades, a não ser que o Fábio vá mudar alguma coisa neste bimestre. Aí eu tenho que perguntar direitinho para ele, mas no 3º bimestre ele me orientou assim. Na média extra seria Cezanne, e os bônus entrariam em uma das atividades. Tanto que eu tive que distribuir, conforme eu já expliquei para vocês, né? Distribuir em algumas produções textuais. Tirou 19, eu coloquei um pontinho lá, os restantes eu dei em outra atividade. Mas vamos ver nesse bimestre, não sei se ele vai colocar lá no quadrinho. Tenho que esperar, tá bom? Bom, eu só vou fazer uma observação aqui que eu observei em 2 alunos, tá? Eu não sei se é um tipo de brincadeira, não sei se tem acontecido em outras aulas, na minha está sendo a primeira que eu estou observando aqui pela câmera. Quem está com câmera ligada, que um está fazendo para o outro umas modificações no rosto. Não sei como se chama isso aí dentro do aplicativo, tá? Mas eu peço que desconsidere isso, que é hora de aula, tá? Não é hora de brincadeiras, é só uma observação. Olhei aqui em 2 alunos, tá? E eles sabem, os alunos eu não preciso citar nomes, eles sabem. Então, muito bem. Eu dando uma olhadinha nas atividades de redação, coloquei lá no grupo somente o 8º e os 9º anos.
a listagem, coloquei os nomes de uns alunos que já estavam devendo redação, e foi como eu coloquei só uma vez, não vou cobrar mais, tá? Se enviava ganhando pontos, mas bem pouquinho, até chegar a não ter mais ponto nenhum, né? Se demorar muito para entregar as produções atrasadas, aquilo já vai diminuindo, diminuindo, até valer 5 pontos, mas pelo menos ganha alguma pontuação aí. Então, Haikai tem aluno que ainda não entregou, e Sinopse, um grupo também que ainda não entregou. A Sinopse nós vamos ver no quadrinho aqui, que eu não me lembro o prazo. Eu te enviei agora, professora. Enviou agora, João? Tá, não vi. Não vi. Agora eu não dei uma olhada, eu estava preparando as minhas aulas de amanhã, não olhei o celular, que aparece no meu celular, depois que eu abro no computador. Tá? Então, nós já temos aqui 18 alunos, a gente pode iniciar. Ok? Lembrando aos alunos que entraram por agora das produções que precisam ser dadas. Estamos em reta final do ano, né? Iniciando o bimestre, mas reta final do ano. Então, fiquem atentos às entregas, aos prazos, para que não precise ficar cobrando várias vezes aquela situação chata de cobrança, né? Então, vamos abrir os slides. Primeiro, com as atividades, o cronograma, conforme eu coloquei no grupo do 8º ano e dos 2 nonos. Hoje eu vou ver se eu organizo os sextos e o 7º. Então, dentro do nosso cronograma, só um lembrete que sempre eu vou fazer no início da aula, sempre. Aqui está o cronograma do 4º bimestre, a avaliação do livro novembro, 18 de novembro, a sinopse encerra hoje o prazo, então vocês têm hoje até 23 horas e 59 minutos para vocês entregarem, enviarem a sinopse, tá? E vamos dar continuidade, vamos rever artigo de opinião. E artigo de opinião, meus alunos, eu peço que vocês façam com calma, não façam correndo um artigo de opinião, porque ele não é tão simples assim. É um processo introdutório é um texto dissertativo argumentativo que precisa ser pesquisado sobre o tema, para você contextualizar esse tema, enfim, vamos dar uma olhadinha no artigo de opinião. Olha, Haikai tem 4 alunos que ainda não entregaram Haikai, é só olhar lá no grupo, hein? Atenção, alunos do 8º ano, olhem os nomes registrados lá no grupo que eu postei, não sei que dia é, acho que foi sexta-feira ou sábado, tá? Então, sinopse, termina hoje, e vamos ao artigo de opinião, onde temos esses 3 slides, né? Se vocês escutarem também, acompanharem a videoaula do SAS, a aula do SAS, é muito interessante a professora também expondo esse gênero textual, que vocês também podem escutá-la. Claro que de lá eu tirei alguns pontos, registrei aqui, mas ela coloca em tópicos, eu não pus como ela coloca bem assim uma estrutura em tópicos. Então, se vocês acharem interessante e ainda não entenderem no processo do artigo de opinião, deem uma olhadinha lá. Eu fiquei de trazer hoje para vocês, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, outros exemplos de artigos de opinião. Eu mostrei semana passada, na aula anterior, bem corrido, bem rapidinho, eu mesma que li, um artigo de opinião, foi de um aluno do 9º ano, e hoje eu separei mais outro para vocês darem uma olhadinha, ficarem atentos a esse novo gênero textual, que a princípio parece simples, mas não é. Então, olhem lá. O João Guilherme, leia para mim, por favor. Novamente, nós lemos na aula anterior, hein? Prestem atenção e tirem as dúvidas de vocês na hora da aula, para não terem depois que chamar no privado, o que não há necessidade, tá? Antes do João Guilherme começar a leitura, eu pedi até para vocês lerem da apostila de vocês, no capítulo 13, a pessoa idosa hoje, um artigo de opinião, onde eu li muito corrido também o primeiro parágrafo apenas, e acabou o nosso tempo, em que amanhã nós vamos introduzir esse capítulo 13, que realmente vai falar
sobre a pessoa idosa. E termina o capítulo 13 com este artigo de opinião. Não sei se vocês leram, mas que também pode ajudá-los na formatação, na estrutura, na criatividade de vocês, para depois vocês produzirem esse artigo que vai ser sobre a amizade, né? O que vocês vão trabalhar é sobre a amizade, do Caderno de Produção Textual, capítulo 13. Então, João, Guilherme, leia, por favor, este slide aí, somente este. É um texto dissertativo argumentativo no qual o autor apresenta determinado ponto de vista sobre algum tema. Circula nos meios de comunicação, como em jornais, em revistas, em versões impressas e online, abordando frequentemente temas da atualidade. A argumentação é o principal recurso utilizado em sua construção. Esse texto tem um caráter e um estilo mais pessoal, podendo ser escrito de primeira ou terceira pessoa. Vejam bem, aqui importantíssimo quando fala da argumentação. A argumentação é a base de todo o artigo de opinião. Mas, para isso, como falou lá, tem um tema específico que vocês vão trabalhar sobre a amizade, que vão pesquisar. Tem textos também abordados no caderno de produção textual, textos motivadores, que podem ajudá-los a contextualizar, ou seja, a montar, a fazer a parte do texto inicial, do parágrafo inicial, que é o primeiro, que é a introdução, falando sobre a amizade. É o tema que nós já temos, a amizade. Os argumentos nesse gênero textual, a argumentação, como eu falei, é a base, é primordial. Você tem que ter seus argumentos, as suas opiniões, o seu ponto de vista, para poder desenvolver bem um artigo de opinião. Atenção, hein, alunos, não é copiar e colar da internet, não, por favor. Então, que vocês possam procurar na internet dados para poder vocês se basearem, mas que não seja cópia autêntica, copiar e colar, né? Aquele de Ctrl+C, Ctrl+V. E sim, vocês desenvolverem, tendo aquela ideia, vocês desenvolverem. Aqui, em alguns textos, em algumas explicações, algumas dizem que é feito só em terceira pessoa, mas ele também pode ser em primeira pessoa, usando verbos da primeira pessoa. E no artigo de opinião, você também pode até assinar. Se é a sua opinião sobre um determinado tema, você pode até colocar lá embaixo a sua assinatura, a sua referência aí, como sendo o seu artigo de defesa daquela tese que você desenvolveu, ok? João Nilo, você pode dar continuidade, por favor? Você está com o microfone para você ler para a gente aí rapidinho, João Nilo? Pode ou não? Hein? Pode ou não? Hein? Luiz Fernando, você pode? Oi. Opa, quem falou? Foi João Nilo? Luiz Fernando. João Nilo, você pode? Luiz Fernando ou João Nilo? Quem respondeu? Eu, Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Então, leia, por favor. Esse está na tela ou tem outro? É o que está na tela. O que está na tela. É porque para mim está travado naquilo lá que o João Nilo falou, que o João falou. O João falou que é um texto dissertativo argumentativo. Não, então deixa eu chamar um outro. Peraí, Luiz Fernando. Então, não, estamos em outra tela. João Nilo, estou vendo você aqui. Tá, você tem microfone? Dá para você ler? Está enxergando aí um outro slide? Pode ser? Está sem áudio. Liga o áudio. Liga o áudio. Liga o áudio, João. Nossa. Pode ser, João Nilo? Arthur Noronha. Pode ler, Arthur Noronha? Ah. Arthur Noronha, por favor. Tá.
Introdução, contextualização e sua opinião sobre o assunto. Desenvolvimento, argumentos e justificativa. Conclusão, fechamento. Não se esqueçam das conjunções conclusivas. Portanto, logo, etc. Sim, obrigada. Ali é apenas algumas sugestões de conjunções, como você também pode concluir sem colocar a conjunção. Ali são exemplos onde você pode desenvolver e com esses argumentos, né, com esses termos argumentativos, que dentro da conclusão. Agora, esse tipo de texto apresenta um ponto de vista fundamentada em relação a determinado assunto ou tema, e tem a intenção de persuadir o leitor a assumir a mesma opinião, deixa eu tirar isso aqui, a mesma opinião de quem produziu o texto. Então, aqui está, como disse, a base de toda a estrutura do artigo de opinião, onde vocês vão desenvolver no mínimo de 15 linhas. Não se esqueçam disso. Agora vamos aos exemplos que temos aqui. O João saiu e voltou. Vamos dar uma olhadinha. Eu preciso de alunos para fazerem leitura, tá? Por favor, um exemplo. Por favor, alunos que ainda não leram, para vocês terem a noção maior ainda de um artigo de opinião. Ah, tá, Yasmin, eu percebi isso. Eu vou pedir para ele ler. O João Nilo, está me ouvindo? João Nilo? Ai, travou aqui. Neste, ainda do 9º ano, gente, que estava assim como proposta, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu mexer na... Tá bom, João, já entendi. A proposta que tinha lá no 9º ano eram duas. A primeira era sobre esse plástico aí, que na aula anterior eu não conseguia me lembrar para falar com vocês, só para vocês terem a noção. Uma questão em debate atualmente no mundo e no Brasil é o uso de materiais plásticos. Algumas cidades já proibiram o uso de canudinhos plásticos e outras tomam medidas para diminuir a utilização e o consequente descarte de materiais plásticos no meio ambiente. Qual a sua opinião sobre isso? É possível reduzir o uso de plástico em nossa sociedade? Há outra forma de evitar ou diminuir os danos ambientais causados por esse material? Escreva um artigo expressando a sua opinião. Então, essa foi uma proposta. A outra foi o uso de roupas, a moda que vem e vai. Então, esse aqui, quem que pode ler? Eu preciso de um aluno para ler a introdução. Senhor João Nilo está falando. Oi. Tá funcionando agora? João Nilo, você pode Agora ler... está dando para ouvir. Tá, João Nilo, então agora você vai ler para a gente o primeiro parágrafo, tá? Dessa produção textual. Quem pode ler o segundo parágrafo? Agora eu estou conseguindo. Luiz Fernando, isso, vozes diferentes, olha aí. E o terceiro parágrafo, quem é que pode ler a conclusão? Posso ler, Sandra? Yasmin, tá bom. Então, João Nilo, Luiz Fernando e a Yasmin. Lembrando que eu pedi apenas 3 parágrafos para vocês iniciarem esse desenvolvimento, mas o texto dissertativo e argumentativo, gravem isso, hein? Professora de vocês o ano que vem, né? 9º ano. Não sei se eu vou continuar em redação, mas seja a professora que vocês pegarem lá no 9º ano, vocês vão aprender e vão fixar. Sempre que um texto dissertativo argumentativo, ele possui 4 parágrafos, 2 de desenvolvimento, tá? Primeiro, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo, que é a conclusão. Tá? Tanto que quem escutar a videoaula do SAS, da professora, que eu não estou lembrando o nome, ela fala bem sobre 4 parágrafos, mas eu pedi para vocês apenas 3, ok? Para iniciar essa estrutura, esse processo de artigo de opinião. Muito bem, então pode iniciar, João Nilo. Os materiais plásticos são muito utilizados por serem leves, inquebráveis e resistentes a baixas temperaturas e com resistência química, porém causados
causam muitos danos ao meio ambiente, ocasionando muitos problemas. Ok, obrigada, João Nilo. Muito bem, gostei que eu não tinha te dado a dica e você não leu a parte vermelha, que não era para ler mesmo. Muito bem, gostei. Seguiu o texto conforme era necessário mesmo. Então, esse primeiro parágrafo, vejam, esse aqui já é de um outro aluno. Semana passada eu mostrei de uma, hoje eu estou mostrando outra. Ainda tem mais uma para vocês identificarem bem. Nesse primeiro parágrafo, então, o que é contextualização? É você colocar o tema, o que você pode colocar a respeito sobre os materiais plásticos. E o finalzinho desse primeiro parágrafo, ela fez um parágrafo bem pequeno, tem alunos que colocam o primeiro parágrafo até um pouquinho maior. Aqui no primeiro parágrafo, ela já coloca a opinião da aluna. O que é a opinião da aluna? A sua tese. A tese é o que você vai desenvolver. Então, a tese ela deve ser apresentada no primeiro parágrafo. Então, qual é a tese dela? Olha, porém, causam muitos danos ao meio ambiente, ocasionando muitos problemas. É isso que ela vai defender, que causa danos e ocasiona muitos problemas. Pensem nisso, lá da amizade. Vão falar um pouquinho sobre amizade e vão ver se realmente é válido ter uma boa amizade. Vai defender isso. Segundo parágrafo. Quando utilizado e descartado de uma forma incorreta, o lixo plástico pode provocar entupimento de bueiros, causando enchentes e desabrigando pessoas, principalmente para os moradores de comunidades carentes, gerando um problema socioeconômico. Outro efeito maligno do plástico é a perda de muitas espécies da fauna e flora. Os plásticos fazem muito mal para a humanidade e podem ser substituídos de muitas outras formas no dia a dia de cada um. Obrigada, Luiz Fernando. Nesse parágrafo, aqui também ela poderia ter colocado, como eu falei para vocês na semana passada, e que eu chamo a atenção lá da turma dos 9º anos direto. Neste parágrafo também poderia ser colocado exemplos, né? Citar de um filósofo, de um psicólogo, de alguma pessoa importante, um médico, enfim, um biólogo, você pesquisar, colocar entre aspas uma pequena fala de um desses, para que o texto você tenha mais credibilidade, né? Então, no artigo de opinião, você tem que convencer, por isso que uma das características é persuadir o leitor, é convencer. Então, essa sua tese, essa sua opinião tem que me defender, tem que me convencer como leitora que realmente causa danos ao meio ambiente, colocando citações, exemplos, como eu disse, pessoas importantes que têm credibilidade. E nesse parágrafo de desenvolvimento, que é chamado corpo do texto, é aí que você tem que jogar toda a sua tese, toda a sua opinião, todos os seus argumentos, em apenas um parágrafo ou 2, conforme eu mencionei, que vocês vão desenvolver melhor com 2 parágrafos também de desenvolvimento, no próximo ano, né? Agora, a conclusão. Uma solução para essa grande utilização de plástico de forma indevida é a reciclagem. Ao invés do plástico ser jogado no meio ambiente, ele seria transformado em outro produto, ajudando a natureza e todos ao seu redor. Se todos fizerem sua parte, podemos viver em um mundo com menos poluição e lixo. Vejam bem, esse, portanto, é o que acrescentei aí em vermelhinho, que poderia ser colocado. Portanto, uma solução para essa grande utilização, aqui ela já está dando uma sugestão, uma ideia, concluindo a sua tese, o que pode ser feito. Vejam como que na conclusão pode ser desenvolvido. O que você pode fazer para ter uma boa amizade, que vai ser o tema que você vai desenvolver no seu artigo de opinião do caderno de produção textual. Então, aqui é um pequeno exemplo, vou apresentar um outro para vocês, para terem mais firmeza e certeza, porque, como eu disse, não é tão simples assim, é fácil, não é? Não.
Então, antes de eu passar o segundo, enquanto eu preparo aqui, eu quero que vocês abram, eu já tinha pedido, né? Quem entrou depois, eu não sei se já deixou aberto o caderno de produção textual, no capítulo 13, onde eu li na aula passada, e vamos reler rapidinho quais são as propostas. Abriram aí já? Uhum. Abriram? Quem que ainda não leu, que pode ler a primeira proposta lá embaixo, o que que é para fazer? Quem pode ler, por favor, rapidinho, que a hora passa muito depressa, gente. Posso ler, Sandra? Isso, vai, Letícia. A amizade é um valor importante na sua vida? Escreva um artigo que apresente sua opinião sobre o assunto. Então, vejam bem, no primeiro parágrafo, esta perguntinha aqui, a amizade é um valor importante na sua vida, você vai ser a sua tese, você vai defender isso, se ela é importante na sua vida ou não. Então, no primeiro parágrafo, no finalzinho da introdução, claro que você vai introduzir falando sobre a amizade, tem aqui um texto motivador que você pode tirar daqui ou pesquisar na internet falando sobre amizade. Tira de lá com as suas próprias palavras, atenção nisso, hein? E terminando esse primeiro parágrafo que você vai falar sobre amizade, você já coloca a sua tese. Qual vai ser, o que você vai defender no parágrafo de desenvolvimento? Você vai defender que a amizade é um valor importante na sua vida ou não, tá? E aí, no segundo parágrafo, o corpo do texto, desenvolvimento, você vai colocar isso, citando exemplos. Eu gosto muito de Mário Quintana como poeta, né? E ele fala assim, que a amizade é um amor que nunca morre. Eu amo essa frase, porque eu amo Mário Quintana. Os poemas dele, é um belíssimo escritor, ele desenvolve de uma forma que é uma delícia a leitura de tudo que ele produziu e que a gente lê, que deixou para nós como recordação. Então, um exemplo que eu quero colocar, a amizade é um amor que nunca morre, citada por Mário Quintana, põe entre aspas, tá? Um exemplo, porque, como eu disse na aula anterior, que às vezes alguns alunos faltaram, não é para copiar frases extensas sobre algum psicólogo ou algum historiador, exemplo, tá? Ou algum biólogo ou algum poeta, né? Textos grandes, e sim pequenas frases mostrando o exemplo para mostrar essa credibilidade ao seu texto. A outra proposta, quem que pode ler, por favor? Posso ler? Pode, Giovana. Você tem amigos virtuais? A amizade virtual pode ser comparada com a amizade real? Escreva um artigo de opinião sobre o tema. Olha que interessante. A amizade virtual pode ser comparada com a amizade real? Opa! Aqui você pode concordar e discordar tranquilamente, né? Quando vocês montarem mesmo texto dissertativo argumentativo, vocês podem usar até esses dois argumentos. Concorda? Monta um parágrafo concordando. Discorda? Monta o outro parágrafo dentro do desenvolvimento discordando, né? Então, você coloca argumentos em dois parágrafos. Claro que um tem que ter ligação com o outro, mas um falando a favor e o outro falando contra. Muito interessante essa proposta 2 aqui, hein, para vocês desenvolverem. Tem aí um texto motivador, olha lá. As amizades virtuais são tão boas quanto as reais, é um texto motivador, vocês podem ler, tirar algumas coisas daqui, algumas frases, pesquisar para montar o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, lembrando que no primeiro parágrafo você já vai defender. O que você vai defender? A amizade virtual pode ser comparada com a amizade real? Sim ou não? Então, você vai, não é para você colocar sim ou não, não é isso, tá? Você vai dizer no finalzinho do primeiro parágrafo a sua tese. A amizade virtual pode ser comparada com a amizade real, estou afirmando. E no segundo parágrafo, você desenvolve esse tema, essa sua tese. Agora, se você achar a amizade virtual não pode ser comparada com a amizade real, você coloca no final do primeiro parágrafo, que é a introdução, parágrafo introdutório, e desenvolve
ser contra, né, no parágrafo do desenvolvimento. E a conclusão, você pega o que você colocou lá como tese, você pode voltar na conclusão e colocar as suas sugestões, as suas ideias, como que pode ser feito. O que vocês acham, hein? É simples? É complicado? Falem aí para mim, que eu acho que hoje deu para eu desenvolver um pouquinho com mais calma. Na aula anterior eu li tudo muito correndo, não gostei. Eu acabei a aula e falei, nossa, eu acho que ninguém entendeu nada, pensei comigo. Mas hoje deu para trabalhar um pouquinho mais. Eu tenho um outro exemplo, mas primeiro eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam? Dá para desenvolver? Tranquilo? Dá. Dá? Entenderam a estrutura em 3 parágrafos, introdução, o que vem na introdução, o que vem no desenvolvimento, não esqueçam dos exemplos, gente, tem que ter, precisa ter para dar credibilidade ao seu texto, de alguma pessoa famosa que falou sobre amizade, ou alguma pesquisa que você leu falando sobre a amizade. O que vocês encontrarem de pesquisadores que dê, como eu falei, credibilidade à sua tese, ao seu tema, coloca-se no desenvolvimento. Tudo que vocês encontrarem de argumentos é no desenvolvimento, tá? E a conclusão, você retoma a sua tese e dá as suas sugestões. O que pode ser feito? É a conclusão, é concluindo aí o seu trabalho. Tá? Tá ou não tá? Hein, meus anjos? Está ou não? Tá. Está? Está para todos? Espero que sim, de verdade, hein? Agora eu vou na chamada e depois, se der, a gente lê um outro artigo de opinião como modelo aqui para vocês. Alice. Presente. Ana Clara. Presente. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios. Presente, né, Arthur Rios? Deixa eu abrir o bate-papo aqui, que o Arthur Rios é no bate-papo. Arthur Rios, ok. Carla. Carla. Ah, não está aqui. Davi também não. Emanuele. Ok. Gabriel Zanetti. Zanetti. Ok. Gabriel Vieira. Presente. Ok. Giovana. Presente. Isabela. Presente. João Guilherme. Presente. João Nilo. Presente. José Mateus. José Mateus. Bom, ele entrou, porque eu coloquei aqui presença para ele, tem que ver se ele permanece, né? Júlia. Júlia e José Mateus. São os dois. Depois alguém pode ver se eles estão aí, enquanto eu continuo a chamada aqui. Kalena. Aqui. Letícia. Presente. Luiz Fernando. Luiz Fernando. A Júlia está presente, já respondeu. Falta o José Mateus. O Luiz Fernando, às vezes, dá probleminha no áudio, né? Já percebi isso, o microfone dele aí. Eu vou aguardar. Marcelo. Marcelo. Presente. Ok. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Mariana. José Mateus e Mariana. Guardem aí para me ajudarem a lembrar depois. Nicolas. José Mateus é o presente. Então, falta Mariana. Nicolas. Mariana e Nicolas. Thalita. Nicolas presente. Ok. Thalita Sandra, também Mariana presente. não tá. Não? Acho que não. Eu coloquei para ela, deve ter entrado então e saído, né? Coloquei pontinho aqui. Tá bom, vou tirar. Ian, presente. Faltou aula de português ou estou enganado, Ian? Não me lembro. Yasmin. Presente. Ok. Eu estava lendo aqui um recadinho, não vou dizer o nome não, tá? Pode ficar tranquilo, aluno. Eu recebi já um artigo de opinião e eu achei estranho, eu queria até trazer para a turma, mas eu não podia
trazer até vocês, levar até vocês, devido a que não seguiu totalmente a estrutura. Então, o aluno que fez o artigo de opinião, se quiser refazer, já que colocou aqui que hoje entendeu melhor, por isso que eu disse a vocês, não enviem ainda, falei na aula passada, não enviem um artigo de opinião ainda, que eu vou reforçar na aula seguinte, né, que seria desta semana. Por isso que eu dei o prazo para entregar só na outra semana um artigo de opinião. Então, eu posso dar a chance deste aluno refazer, porque eu percebi mesmo que não deu para compreender por completo. E hoje sim, hoje deu para explicar com mais tranquilidade. E qualquer dúvida que vocês tenham, deem uma olhada aí nos slides, assistam a aula do SAS, que tem uma muito boa lá, excelente, tá? Por sinal, vocês podem também fazer uma leitura lá para entenderem melhor. Vamos ver se vai dar, não sei se vai dar para eu colocar o outro exemplo. Ah, tá, confundiu, né, aluna? Tá bom, tá bom. Então, você pode fazer se quiser, ou se não, fica com se você gostou da nota, se achou que estava bacana, se não, eu penso que seria bom você ter essa nova oportunidade, tá? De refazer. Então, vamos um outro exemplo? Será que vai dar tempo? Não vai, né? Ah, não... o outro eu não vou poder mostrar, gente. Desculpem, não vai dar para mostrar, tá? Não foi colocado aí. Tá jóia. Então, a gente vai concluindo. Se alguém tem alguma dúvida, é o momento de perguntar. Lembrem da estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. O que tem que aparecer na introdução, o que precisa aparecer no desenvolvimento e o que precisa aparecer na conclusão. Procurem entender isso, que aqui é a porta de entrada de um texto dissertativo argumentativo. É iniciando mesmo todo esse processo que vocês vão, no decorrer do nono ensino médio todinho, para vocês desenvolverem. Deixa eu ler aqui. Não pode usar, aluno, pode usar os mesmos que você já utilizou, pode aproveitar, não tem problema não. Refaça e envie, tá? Eu tenho o seu anterior, mas não tem problema não. Pode refazer com calma, lembrando do segundo parágrafo, as citações de exemplo para convencer o leitor, que no caso sou eu, né, a leitora. E à medida que eu for recebendo, se eu achar que está a estrutura perfeita sobre a amizade, na aula da semana que vem, ou numa aula de português, se eu receber algum hoje eu não sei se eu vou ter tempo de corrigir, mas na aula de português de segunda-feira eu posso mostrar um exemplo desse tema da amizade. Se forem enviando, se der para alguém fazer e enviando, eu posso mostrar a estrutura bacana com o exemplo da turma de vocês mesmo, sem ver o nome, é claro. Numa aula de português eu tiro uns minutinhos e leio, mas tem que entender a estrutura, por favor, hein, gente? Ó, da turma de vocês, já aconteceu de eu enviar de volta de alguns gêneros textuais que não fizeram da maneira correta, então prestem atenção na estrutura, nas características desse gênero textual. Se vocês aprenderem a partir de agora, o ano que vem vai facilitar muito nessa estrutura. O nono ano demorou para entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, porque realmente ele não é fácil, né? O de vocês estão numa parte introdutória, como eu disse, com apenas um parágrafo, mas desenvolver em 2 parágrafos requer muita atenção, muito cuidado, muita pesquisa para você ter argumentos para desenvolver